Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil, aqui no canal do YouTube, também nos agregadores de áudio. Ao meu lado, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Felipe, olha, esse daqui é um programa mais do que especial. Muito. E o que eu sei que tem muita gente que vai se emocionar eu acho. assistindo, e quem sabe até, a gente que for falar aqui do papo, vai ter gente saindo com lágrimas no rosto, né? Não, tô brincando. Não, eu não tô. Eu tenho certeza. Ó, olha só. Eu tenho certeza. A gente tá naqueles momentos mais especiais porque chega o GP de São Paulo, a Fórmula 1 no Brasil, e a gente tem todas aquelas pessoas que a gente gosta muito, que vivem rodando o mundo cobrindo a Fórmula 1 aqui com a gente. Eu estou falando nada mais nada menos de quem? Mariana Becker, senhoras e senhores! Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Eu já agora tô meio com medo dessa introdução aí. Eu falei, Essa introdução que a gente estava combinando aqui antes é eu começar a falar sem parar aqui, e aí você chama, Eric, aí eu ia falar. Então vamos lá. Então, Felipe Mota, sabe quem que a gente... Eric. Fala, Mari. Olha que maravilha. Eu sempre quis fazer isso. Olha que maravilha. Eu sempre quis fazer isso. Obrigado. Aí eu continuo com desculpa te interromper, mas é que... Eu sempre quis fazer. Agora eu tô me sentindo... Acabou o ano pra mim. Zerou o jogo. Zerou o jogo. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que a gente sabe exatamente quando você é requisitada, todo mundo quer falar com você. E a gente fala, Mari, por favor, uma horinha da sua agenda. E você sempre dá um jeito de estar aqui gentilmente. Muito obrigado, viu, Mari? Para mim é sempre um prazer estar aqui. E a gente se fala ao longo do ano, né? Talvez as pessoas não saibam, mas de vez em quando a gente bate uma bola. E para mim, assim, é um pontinho que eu gosto de, sabe, bater o ponto, eu gosto de bater aqui. Eu sempre tento abrir um espaço. Para mim é um prazer sempre. Recuperada de Interlagos, porque normalmente... Quando a gente pergunta para um repórter ou uma repórter se está recuperado ou recuperada de Interlagos, é fisicamente. Mas você teve um fim de semana emocionalmente bastante intenso. Recuperada? Não, nem física, nem emocionalmente. Porque eu tava falando com o Sérgio Maurício, a gente de domingo para segunda, eu não conseguia dormir. E ele também não. Então, normalmente eu já não durmo bem de domingo para segunda, porque... a gente fica numa frequência mental de trabalho muito grande, né? Então, é terça-feira o dia, assim, de estar desmaiada em casa, se arrastando, assim, sabe? Então, não tô recuperada, eu tô fisicamente ainda muito cansada e mentalmente eu ainda tenho que entender. E aqui no Brasil, diferentemente dos outros lugares, o meu trabalho segue depois, né? Eu não parei ainda, terminei ainda... tive compromissos, né, direto. Então, acho que eu só vou conseguir descansar no voo para Las Vegas. Talvez. Sim, talvez. Você vai daqui para lá direto? Sim. Você fica aqui até ir para lá. Mari, se tivesse que escolher nesse fim de semana algum momento que é aquele que vai ficar no filminho... quando estivermos velhinhos, qual é o melhor momento? Porque eu vi alguns momentos emocionantes envolvendo vocês ali da Bandeirantes, porque embora faltem 3 corridas, eu acho que essa corrida de Interlagos simbolizou uma grande... Tem trabalho ainda para fazer, mas na frente da torcida, a torcida fez parte disso, né? Rolou essa interação, a gente viu o próprio Reginaldo Leme bastante emocionado e homenageado. Tem algum momento que foi o mais marcante para você no fim de semana? Eu durante o fim de semana já fui me surpreendendo muito, Felipe, com esse retorno, assim, de torcida e de público, pelo fato de morar lá longe. Eu vejo ali na internet, no meu Instagram e tal, eu converso muito com as pessoas, mas eu não tinha noção, assim, de que era tanta gente, né? E aí, eu acho que não só no momento que a gente estava a equipe inteira lá em cima, sabe? Mas quando eu fui pro fim do grid para descrever o que estava acontecendo com o Gabriel antes da largada dele no Grande Prêmio Brasil, que eu vi aquele povo todo falando o meu nome, aí fala, aí mostra cartaz, e você vê que é uma coisa bem direta, assim, sabe? Bem olho no olho. Eu fui tentando olhar as pessoas no olho, assim, bem olhando para mim, assim. Eu de vez em quando fazia um gesto, a pessoa respondia. Foi bem emocionante, assim, porque aquela hora é uma hora que eu tô muito concentrada, eu tenho muita coisa para falar, eu tenho um tempo no meu ouvido, assim, olha, vai entrar com tantos minutos, não, agora diminuiu, é tanto. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo, então eu tô mais concentrada no meu trabalho, no que eu tenho que descrever para as pessoas em casa, do que em mim.
E aí, de repente, a coisa vem em mim, eu tava bem, aí daqui a pouco eu falei, eu tenho que agradecer. Quando eu cheguei ali perto, quando eu vi meu queixo já começou a tremer um pouco. Aí eu me distanciei, fiquei ali segurando, aí veio o Felipe Massa, me deu um beijo, falou parabéns, é isso aí e tal. Aí eu fiquei ali controlando um pouco a emoção, assim. Acho que aquele momento ali foi um momento muito marcante para mim. E a gente falou desse retorno do público, né? Eu tive a impressão, se eu estiver errado, pode me corrigir, que foi uma coisa gradativa, cada ano aumentando bastante, e, no caso, mais do que esse ano, mais até do que no ano passado. Acho que a gente até comentou isso em entrevistas anteriores. Foi essa sensação também, né? O assédio legal, o assédio no sentido de querer sempre conversar, mais gente, em volume desse ano, realmente acabou superando nos anteriores? Muito. Muito. E você ainda se surpreende com isso? Muito. Eu fiquei totalmente surpreendida. Tanto é que eu achei que não era pra mim. Eu achava que eu estava com um fone. Já quando eu passei na sexta-feira, ali no pit lane que eu ouvi, assim, aí eu falei, tem algum piloto saindo de dentro do box, né? É Gabi, não é Mari. Gabi. É alguma outra. Eu demorei. Aí quando eu me dei conta que era pra... Eu fiquei realmente muito surpresa, assim. E é legal, mas a gente não está acostumado com isso, né? Sim. Jornalista, você não está acostumado a ser você o foco de torcida, né? Mas eu acho isso interessante, Mário. Eu já queria ter te perguntado isso alguma outra vez, mas eu acho que faz mais sentido agora. Porque, vamos lá, pegando a época dos grandes repórteres da Globo e que você faz parte dessa linha do tempo. Eu acho que esse carinho que as pessoas têm com você e o que você construiu retratam o bom trabalho que a Band fez, né? Porque... o repórter antes podia ser, vou citar um, assim, porque eu acho que é incontestável, embora toda a linha do tempo dos anos 2000 da Globo seja muito rica. Bassan. O Bassan é um gênio. Só que vai lá, faz 2, 3 matérias pro Jornal Nacional, entra 2, 3 vezes na transmissão, e aí, sem citar Carlos Gil, Marcelo Correge, Mariana Becker na versão Globo, era um tempo limitado de exposição. E eu acho que a exposição que você tinha na Band é esse elo com o grid, que é o que a Band se propôs a fazer. O pré-corrida, mais vezes, e aí quem entra? Mariana Becker. Quanto esse carinho, e isso que você virou, é a personificação do trabalho bem feito que a Band fez. De prestigiar o público em ter tanto acesso aos pilotos, e quem tem o acesso, Mariana Becker. Faz um pouco dessa reflexão, já que vocês têm... A ideia aqui não é falar mal de ninguém, assim, eu não fiz esse raciocínio... Nem eu fiz esse raciocínio para criticar coberturas, mas eu acho bonito isso que aconteceu, é mais para elogiar o que foi feito. Não, eu acho que não cabe realmente, não só por uma questão de elegância ou não elegância, mas de ser correto. É isso. Sabe, eu aprendi a fazer jornalismo de televisão na TV Globo, e aprendi muito bem. Eu hoje sou o que eu sou porque eu aprendi ali. Mas, sem dúvida, no momento em que você tem mais espaço, você tem mais espaço para mostrar não só o que antes a gente não conseguia mostrar, mas quando você mostra quem você é também. Claro. Porque quem que está escolhendo que vai mostrar sou eu. Sim. Então, a pessoa acaba quem está assistindo, se identificando comigo, né? Então, de repente, em vez de mostrar 3 vezes algo, uma peça, eu mostro uma peça, mas daí eu mostro que o mecânico está comendo, né, sei lá, o café da manhã dos ingleses é salsicha, é linguiça frita com feijão, com não sei o quê, e eu fico, imagina esse cara depois trocando pneu. Eu vou falando o que mais ou menos passa na cabeça da gente, né? Então eu acho que a Band me deu, eu acho que a gente tem que prestar atenção numa outra coisa, me deu não só espaço, mas crédito. Posso fazer tal coisa? Faz. Posso fazer tal coisa? Claro. Descobrir tal coisa, pode. O que você achar que vale a pena. Porque o que aconteceu, a Band pegou um produto que já estava sendo feito pela gente. Então, eles tiveram a humildade, ou assim, eles apostaram, tipo, eu sei que você sabe o que você está fazendo, então me diz, sabe? Se você me disser que isso não vale a pena, eu vou acreditar em você. E foi isso que eu senti, que a Band fez comigo. Falou, olha, eu dizer isso aqui vale a pena. Sabe? Às vezes,
Numa entrevista, Felipe, e aí não vamos nem falar de pós e de pré, de antes e de depois. Eu estou entrevistando o Lando, ou o Lewis Hamilton, ou o Gabriel, e às vezes não é a palavra ou a informação que ele traz, mas é o jeito dele. E eu, depois que eu entrevisto, eu ligo e aviso, falo, olha o jeito que ele está falando. Né? Ele está emocionado, ou ele está tenso, você vê que ele está... Ou olha como ele me disse tal coisa, sabe? Ele diz, olha, Mariana, acho que não foi justo. Ou, as pausas, a minha percepção do cara ali de perto era muito valorizada. Né? Então não era só a informação, mas ele não disse nada demais, não disse, mas olha o jeito dele. Né? Então acho que isso eu pude trazer, porque a Band também acreditou nesse conteúdo, sabe? Sim. Se a Mariana, ela tá lá, ela tá perto, ela tá dizendo que esse intervalo, esse jeito dele falar tá diferente, vamos botar no ar. Sim. E aí o cara em casa vê que o Lando tá mordendo demais o lábio, que ele tá... Essa percepção de minúcias e do cara, do ser humano ali, que eles também abriram espaço e valorizaram, tanto na televisão quanto na parte virtual de cobertura, sabe? Então eu acho isso foi incrível, né? Como que você talvez se policia? Porque aqui no nosso meio há um risco muito forte, especialmente para quem tem tempo, né, de cobertura, de cair numa mesmice, se acomodar numa coisa. Né? Como que você se policia para tentar, às vezes, dar um passo para trás e tentar ver a questão mais macro, para ver que pode ser interessante alguma coisa que esteja acontecendo para um público, mesmo você tão imersa nesse tema, nesses temas que a gente lida, ainda mais agora, com um calendário de 24 corridas mais 6 sprints todo ano, né? Um calendário pesado da Fórmula 1. É muito difícil, Érica. Essa talvez seja a parte mais difícil de você conseguir se distanciar para avaliar, porque é um compromisso atrás do outro. Eu estou sempre entregando. Eu entrego uma, vira página, tem outra, entrego uma, vira página, tem outra. Então, nesse ritmo em que você tem tanta entrega de entrevista, de estudo, porque a gente tem que estudar para entender por que a mudança de suspensão fez com que o Lando começasse a render mais. Eu tenho que entender aquilo. Então eu tenho que estudar e ao mesmo tempo eu estou indo pegar um avião e aí a conexão não deu, aí eu tenho que me desdobrar. É muita entrega. Você parar para olhar e dizer, mas isso aí eu já falei. Mas tá muito pessoal ou tá muito técnico. Eu vou te dizer, a cada grande prêmio que eu me preparo, eu tento ver primeiro, qual é o assunto que está pendente e qual a melhor forma de explicar isso para quem está em casa. E isso aí eu acho que não varia muito, sabe? Mesmo que, mas vai cair na mesmice, não vai ser a mesmice porque o problema é outro. Então, vou tentar explicar da melhor maneira, né? Tem ainda uma coisa de retorno, que às vezes ajuda, né? De mídias sociais, de tu olhar o que as pessoas estão gostando mais, o que elas não estão entendendo. E aí não é só nas minhas mídias, eu dou uma olhada geral, eu dou uma olhada no que as pessoas estão discutindo nos sites, né? Para eu poder trazer de novo, né? Televisão, você fala para dois caras como vocês, que sabem tudo e que querem saber a parte de estratégia e de tecnologia, de uma coisa mais específica, e aí a gente fala para uma outra pessoa que não tinha menor contato, que não tem, que está chegando e que tem que estar afim, que tem que estar gostando. Então você conseguir medir isso é difícil, assim. E de certa forma, você está fazendo esse ano aqui, até completar 18 às 24, né? Ou mais ou menos essa conta. Eu fiz 18, 18. Essa conta. Esses finais de semana que você não vai, de certa forma, te dá uma oportunidade também de ter um refresh ali, ou você fica completamente fora, justamente para poder dar ao cérebro um pouco mais de oxigenação, sem tanta Fórmula 1 na cabeça? Essencial esse intervalo. Porque antes eu fazia pouco intervalo. Esse intervalo é essencial justamente para poder olhar um pouco... De fora. E são as duas coisas. Eu preciso
não ver, não falar, não nada. Eu vou nadar de manhã cedo, eu sento com as minhas amigas da natação, converso sobre outras coisas, elas não estão nem aí para a Fórmula 1, não sabem nada. Foi engraçado, a gente estava um dia tomando café da manhã, a gente sempre toma no mesmo lugar o café da manhã. E elas são todas bem mais velhas, são senhoras e tal. Isso é em Mônaco. Em Mônaco, A gente nada de manhã cedo, no inverno, no verão, e a galera vai sempre, sabe? São senhoras de 80 anos, de 70 e tal, né? E aquela turminha de sempre. E eu. E aí, você é a caçula. Eu sou a caçula. E aí, justamente, às vezes elas dizem, tu não tá te alimentando direito, tu tá com uma cara não sei o quê, né? E aí querem saber as coisas. E aí um dia a gente tava tomando café da manhã, essa turma que não sabe nada de Fórmula 1, que me ajuda a refrescar, Sim. assim, ou que se interessa um pouco. Aí chegou o Ollie Behrman no mesmo lugar, porque lá é pequenininho, as pessoas acabam se encontrando. Aí ele me viu, eu falei, oi, olha, aí ele veio na nossa mesa, aí me deu 2 beijos, cumprimentou, falou, oi, tudo bem, aí isso, lá, e foi embora. Aí elas ficaram, que bonito, quem é ele? Ai, que lindo. Eu falei, pô, ele é jovem pra mim. Eu falei, pô, e assim, eu falei, é um piloto de Fórmula 1. Ah, um piloto de Fórmula 1. Assim, então a cena da é super legal, cara. Vrum. Não, elas ficam todas, nossa, que bonito, mas ele é boa. Então, assim, dá um refresco. Claro. Porque daí eu posso olhar e dizer, putz, isso aí eu não precisava ter falado. Ou, eu acho que eu tenho que focar mais nessa parte. Esse refresco é essencial, porque senão você fica entregando, lá pelas tantas você fica mais do mesmo, né? Essa sua resposta me deu uma pergunta que eu nunca tinha pensado, assim, o fato de morar em Mônaco e trombar eventualmente com um piloto aqui ou ali, quanto isso ajuda? Ajuda sim. Bom, Mônaco é um lugar que se presume que quem tá morando ali tem, não tô falando de condição financeira, mas assim, não é um pereba. Tem grana, não, E assim, encontra em todo lugar e tá em Mônaco, essa coisa ela é do... Não que os pilotos precisem disso, mas quanto isso acrescenta? Eu acho que não tanto a coisa da... Eu acho, tá? Eu posso estar enganada. Da grana. Até porque não é a minha realidade. A minha realidade é outra, não é a mesma mesmo. É possível morar em Mônaco sem ter um monte de grana, senão eu não moraria. Eu acho que ajuda, Felipe, os caras me verem lá, porque eu tô num ambiente pequenininho deles. Não pelo fato de ela faz parte do mesmo nível social financeiro que eu. Ela faz parte do meu meio. E ela tá aqui no meu ambiente privado. E eu tô lá há mais tempo do que a maioria deles. Então, eu acho que isso ajuda bastante, porque eu tô vendo o cara saindo da academia de short e camiseta, né? Eu tô vendo o cara sair com o Oli tava com os cachorros, quando a gente se encontrou de novo, aí os cachorros vieram, pularam em mim, eu falei, pode deixar comigo. E ele falou, não, então vamos fazer. Eu falei, não adianta, porque quando eu tô viajando é quando você tá viajando, então não vai adiantar. Certo. Então, você tem a oportunidade de ter esses momentos, assim, que talvez deixem eles mais tranquilos, né? Passei um dia pelo Alonso, estava com os pais tomando café. Aí você fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bom, meus pais? Prazer. E aí no dia seguinte, daí no fim de semana seguinte, é diferente, porque você tá vendo o cara que você tá acostumado. Aí ele tá me vendo, tá mais acostumado. Agora, se para eles faz diferença, se eles acham que eu tô no mesmo meio ali socioeconômico deles, aí eu não sei se isso conta. Mas eu acho que é mais por isso, por me ver ali todo dia, né? E a mim, eles já estão acostumados a me ver descabelada, eles me verem mais descabelada ainda. Tô voltando da natação com o cabelo assim, né? Do mar. Toalhinha embaixo do braço. Tipo chinelão, né? E aí... Então... Além de você, tem alguns outros repórteres, colegas, né, que estão lá contigo, ou você talvez seja uma das raras... pessoas da imprensa a estar com eles ali. Em Mônaco? Em Mônaco. Eu não vejo ninguém lá. Assim, fora quem já estava, né, que é o Lucas e o Jaime, que não vejo. Tinha uma guria que era
uma guria que trabalhou uma época, eu acho que na TV holandesa, que ela era piloto, fez 1 ano ou 2 que ela mora por lá, mas eu não vejo... Ninguém da Sky Sports? Não, ninguém. Só eu. Interessante. Mari, eu tava levantando até, peguei o celular aqui para levantar. O primeiro ano de Drive to Survive foi 2019, sobre a temporada 18. Aí vem 20, o ano da pandemia, corridas suspensas e tal. 21, o primeiro ano da Band foi 21, 21. Né? O ano incrível. Então, o famoso Perfect Storm, né? Tipo, a tempestade perfeita, um ano épico pra já falar, uou. E é curioso, depois, o ano seguinte, a primeira metade é boa, depois cai, 23, o Verstappen, e aí volta com essa ascensão na McLaren e tudo mais. A história mudando. A Band deu um rabão também, Total. né? Não, são várias coisas. E eu queria que você trouxesse 2 coisas. O rabo, a sorte, né, que a Band dá de pegar uma faca. Queria que você trouxesse o rabo. O quinta série. É isso, eu queria que você trouxesse o rabão que deu a Band. E ao mesmo tempo esse crescimento de um público diferente, muitos jovens, muitos meninas, essa história do Drive to Survive. Como é que foi essa transformação, Mari? Eu acho que foi uma combinação incrível, sabe, assim, Perfect Storm, não só da Fórmula 1, mas da gente também, da Band. Porque você tem um campeonato super competitivo, com 1000 assuntos, não só de pista, mas extra-pista para serem explorados. Você tem um novo público embalado pelo Drive for Survive. Junto com isso, né, você vem já numa onda crescente, depois que a Liberty assumiu, de abertura de redes sociais, de maior flexibilidade para que as pessoas soubessem mais do lado pessoal dos pilotos. Isso faz com que se busque outros públicos, né? Os caras a 1000 jogando e-games e com torcida entre eles e podendo divulgar isso. Você vai juntar... O que significa isso? É a galera normalmente mais jovem, né? Que joga mais. Então você tem mídias abertas, pessoais, né? Quantas vezes a gente viu, fulano, né? Briguei com a namorada, então, né? Quantas vezes, né? Antigamente, Felipe, na época que a gente cobria, não tinha esse papo. Uhum. O cara divulgar que terminou o namoro. Sim. Pô, imagina. Não. Ou foto dele velejando com os amigos, ou, sei lá, eu colhendo uva, sei lá. Então, isso junto, Drive for Survive, e-games, aí a Band entra com um super espaço, dizendo, faz aí o que você quiser, com uma baita equipe. Então, é uma conjunção de coisas, porque é num momento que você tem o conteúdo, você tem a liberdade, e aí você está começando uma nova história. Então você está começando a contar, dizendo, eu tenho liberdade total para contar esse monte de história aí. É uma conjunção, né? Sim. Fiquei confusa? Ou não, perfeitamente. Tá. E até pego esse gancho para assim, entender um pouco como é que você vê os rumos entre os pilotos. Porque, por exemplo, recentemente a gente entrevistou o Henrique Bernoulli, que foi comissário, se despediu, Austin, né? Que ele se despediu. E ele não vai mais ser? Ele falou, não vai mais ser. Eu gostava de encontrar. Não, figuraça. E assim, quando a gente entrevistou, a gente também entrevistou sem saber que era a última. Não foi marcado. E aí ele falou na entrevista. Mas ele citou uma coisa do briefing que me chamou muito a atenção. E eu queria a sua visão sobre isso. Ele estava falando como os pilotos nos briefings, de certa forma, eles hoje se protegem. Ele falou assim, quando a gente vai, você pode até saber que de repente, sei lá, o Max e o Russell podem não estar numa boa relação. Isso não vai para o briefing, assim, os pilotos não ficam se jantando lá. E ele falou, na minha época, quando você pegava, e até antes, Nelson, Ayrton, os caras se jogavam um embaixo do ônibus, esse senso, óbvio que existem as rivalidades, mas você acha que os pilotos atuais têm um senso de a palavra acho que não é camaradagem, mas um companheirismo maior do que ali começo dos anos 2000, em que ficava muito claro quando eles se batiam, não se bicavam, ou não? Isso é uma percepção Drive to Survive-iana, e que no fundo tem os caras ali que se você colocar num metrinho quadrado, não vai ficar legal. Olha, eu acho que existe sim um código de ética ali deles,
que normalmente é respeitado, alguns acordos tácitos, né? Tanto é que teve aquele problema do Max com o George Russell, que o George Russell falou que ele estava falando palavrões, e o Max dizendo, eu nunca vi alguém se comportar dessa forma na frente dos stewards. A gente está falando de 2 pilotos que vão responder a um caso fechado, eu não tenho acesso, para a direção de prova. E eu não estava entendendo o que por que estava pegando tanto esse negócio, né? E aí depois eu fui assuntar e tal. E, de fato, existem um acordo ético e tácito que você não chega para defender, para se defender numa posição com o comissariado, você não chega apontando o dedo. Você fala, eu não errei, porque eu fiz isso, isso e isso. E ele que se defenda. Entendeu? Eu não sabia, eu achava que era... Assim, foi você! Né? Sim. Porque o que a gente ouve dentro do carro, fala, olha o que ele fez, né? Então, existe sim um acordo entre eles de respeito. Mas eu acho, assim, o que eu vejo, assim, daí a parte que eu presencio, Felipe, é um troço muito diferente do que eu tinha visto até hoje dessa nova geração que está chegando. Não dos caras anteriores, desses novos. Oli, Gabriel, Hadjar, né, o Kimi. O Lawson já não é mais dessa galera, assim. Eles ainda... Eu nunca tinha visto isso, porque os caras, quando chegam, tipo, agora cada um por si, né, muito diferente do que a gente vivia na Fórmula 2 e Fórmula 3. Bem ou mal, Fórmula 2 e Fórmula 3, os caras são meio companheirões, porque passam por perrengues junto, não tem aquela grana toda, né? Dão uma entrevista, 2 pro fim de semana, tudo muito diferente, né? E aí chega ali num outro ambiente. Eles têm essa parceria. Da camaradagem. Da camaradagem. Eles ainda, não sei quanto tempo vai durar, mas eles ainda brincam muito um com os outros, sabe? Eles ainda vão lá ver como é que o outro tá. A postura deles, eu acho que é mais afável do que da geração anterior. Eu vi agora, assim, até nesse fim de semana, o Nico Hülkenberg e o Gabriel se dão bem, sempre se deram, mas estão na mesma trincheira, mas não dá para ser amigo do cara que tá na mesma trincheira que você, mesmo que você não esteja dividindo posição, né? Porque é o cara que você vai ter que superar. Eu vi ele fazer um negócio que eu não vejo isso, é muito raro. Ele chegou para a corrida, ele chegou para o box na hora da corrida, o Nico já estava lá, eu nem tinha visto que o Nico estava lá, eu fiquei de olho no Gabriel, e aí o Gabriel chega, cumprimenta a equipe inteira, depois do porradão, né, no dia anterior, cumprimenta a equipe inteira, ele vai direto lá no Nico, dá um abraço no Nico, os dois se abraçam, tipo, boa sorte, vamos nessa. E ele volta para a posição dele. Você viu, você lembra de ver cena como essa? O cara atravessar o box para ir cumprimentar o... Não era aniversário. Sim. Não sei se ele fez alguma coisa muito... Eu acho que não. Sim. Foi tipo, vamos nessa, vamos lá, obrigado. Ou de repente ele deu algum apoio. Mas, assim, é uma postura diferente. Muito diferente do que a gente viu até agora. Então, é muito bacana você ver ainda essa questão humana, essa certa camaradagem, como você disse, ainda chegando. Muito interessante a Mari trazer os novos, porque... assim, eu conheço o Gabriel desde o kart, mas não acompanho o calendário com ele. Então o GP do Brasil foi muito interessante. Eu ainda chamo de GP do Brasil. Mas enfim, é que vai mudando. Exato. De participar de evento com o Gabriel pré-corrida fora da pista, ele na pista, para entender um pouco mais o modus operandi, que é algo que regularmente eu não consigo à distância. Sim. E me chamou muito a atenção. Mas teve uma resposta dele, que eu gravei um conteúdo no Motorsport, que eu citei isso. Era a coletiva de imprensa, quinta-feira, e tava o Gabriel, tava o Hadjar, eu não me lembro, que era o Albon, acho. E aí perguntaram pro Gabriel do novato do ano. E assim, você tá falando isso, mas a resposta dele me chamou tanto a atenção, porque gritou no meu ouvido, eu nem tava prestando atenção. Quando ele começou a responder, eu falei, não tô acostumado com o piloto falar isso, que era assim. A pergunta era sobre o novato, ele tava falando dele, e quem é o novato do ano, excluindo você? O Hadjar tava do lado dele. E aí, ele começa a falar do Berman. Ele começa a falar, e você percebe que ele não tá querendo colocar a faca no pescoço do Hadjar, ele até olha pro Hadjar, assim, do tipo... há umas 3 corridas, ele fala, o Isaac tá fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu acho que depois das últimas 3 corridas,
não dá pra gente não falar do Berman, o que ele fez no México, o que não sei o quê. E assim, de um jeito que você percebe que ele não tá querendo marcar território. Isso. E quando ele acaba, o Roger pega o microfone e fala, eu acho que o Gabi foi perfeito, porque o Oli... E eles começam a falar do Berman. E eu falei, eu não consigo imaginar isso 10, 15 anos atrás, porque os caras não vão nem dar o 5. braço... Mas, nem 5, então é isso, nem 5. É muito interessante essa sua resposta, porque me chamou muito a atenção. Eles estavam trocando uma ideia sem muito... Lembra que o Alonso ficava mandando recado pro Vettel? Ele até, às vezes, pra bater no Vettel, ele até elogiava o Hamilton, às vezes. Então, assim... E eu falei, caramba, os caras estão aí, assim, num papinho de boteco simpático, assim. Pô, e eles, os dois, se você pensar na definição do título da Fórmula 2, o Gabriel anos-luz na frente e o Radiário histérico dentro do carro. Cadê ele? Eu quero competir! Você estava furioso, mas é uma coisa do carro. Fora do carro, eles agem diferente. E aí, Felipe, é o que a gente falou disso nessa entrevista. É você estar perto e você ver essas coisas, você poder trazer claro, para o público, que faz uma super diferença. Total. Então não é que, mas você tem sonora dele falando. Não, eu não tenho sonora, eu tenho eu olhando. É isso, mas é isso. Né? É isso. Então, é o silêncio, é a forma de caminhar, é o jeito que o cara dá a mão, sabe? O jeito Sim. que ele se olha, a preocupação de, pô, quando tá dando entrevista, de dar uma batidinha aqui, sabe? De cumprimentar, dizer, pô, foi bem, sabe? Sim. A gente viu isso, quando que foi? Foi no México, quando o Carlos passou pelo Lando, o Sainz passou pelo Lando e cumprimentou, mas foi assim, foi uma coisa de dedo, assim, sabe? Foi rapidinho. Mas é um troço que só quem tem muita intimidade faz, quem é parceirão faz. Sim. Quem não é parceiro fala assim, ei, valeu. Quem é parceirão, tipo, ó, tô te vendo aí, valeu, foi bem. Posso ser do contra? Pode, mas por favor. Beleza, eu acho que o que você falou, essa geração, esse carregamento de novatos para o campeonato de 2025 meio que mudou até o ambiente do grid. Eu acho que mais eles, eu não sei quanto tempo dura, né? Tem esse disclaimer, eu acho que é interessante. De certa forma, se isso continuar daqui para frente... Você vai falar que é a geração dos likes, é isso? Não, é isso o seu deixa ele falar, likes, deixa ele falar. Mas eu acho que talvez... talvez vai afastar ou aqueles fãs mais de anos, de décadas, que gostam realmente do circo pegando fogo, muito amiguinho. Não, isso é meio que acaba virando um defeito para uma determinada faixa de público. Você acha que isso tem a ver? Boa. Né? Assim, porque no final das contas tá todo mundo competindo, tá todo mundo querendo um lugar, uma posição, um título e dinheiro. No final das contas, você acha que isso, de certa forma, meio que pode afastar, até dependendo da personalidade de uma parte dos fãs? Não, acho que não. Porque, de novo, eu acho que isso é uma coisa momentânea. Eu acho que a gente tem que observar. Eu acho que dentro da pista a coisa muda de figura. Eles se chamam de idiotas à torta à direita, né? Esse idiota, o que esse idiota tá fazendo, não sei o quê. Ótimo. E eu acho que isso não vai afastar, porque assim, a gente tá vendo uma condição dos caras chegando, eles ainda não estão brigando diretamente um contra o outro. Sim. Você tá numa situação um pouquinho mais confortável, como já foi para vários dos caras que chegaram juntos. O que eu noto é essa diferença de comportamento. Não acho que seja atrás de likes, porque eu acho que eles me parecem muito honestos. Eles começam a aprender a lidar com a mídia mais tarde um pouco, e aí dá as respostas bonitinhas, bacaninhas, que todo mundo tá querendo. Talvez, no final das contas, eles sabem separar muito bem as coisas. Eu acho que ainda tá valendo, não sei nem se é consciente isso, Eric. Eu acho que a impressão que eu tenho, tá? Eu posso estar errada. Ainda está valendo o companheirismo deles da categoria anterior, que eu não sei por que se fez essa união. Essa união aconteceu ali, porque os outros caras chegavam e não tinham isso. Meio sobrevivência, talvez? Eu não sei o que aconteceu ali na Fórmula 2 e na Fórmula 3, porque, pô, a gente viu tudo bem. O Albon, o Russell, o Lando, né? Eles, quando chegaram, também tinham um pouco disso. Lembra quando o Russell falou que a Red Bull estava tratando o Albon como um idiota? E ele não que ele é um baita de um piloto? Aquilo ali também foi uma coisa rara. Muito rara de acontecer. Então tinha um pouquinho, assim, disso. Agora, para mim, é que ficou um pouco mais claro que os quatro chegam mais ou menos juntos, assim. A gente só tem um Kimi lá na Mercedes, mas
Sim. Né? Uma coisa que eu acho, eu tive uma entrevista com o Gabriel que esse nosso bate-papo me trouxe essa resposta dele, que quando perguntamos, o Huckenberg nem seria assunto na entrevista, só que ele passa por trás da mesa e brinca com o Gabriel. O Gabriel tá comendo um ovo, e aí ele meio que brinca, pô, ele é um fenômeno, ele dá entrevista tomando café da manhã. E aí eu até falo, pô, nem ia perguntar dele, mas... E aí ele fala, que vai nessa linha que a gente tá discutindo do que você trouxe pra mesa, eu acho, Eric. Ele fala assim, a gente se dá muito bem, e a gente começou com o pior carro. Qual era o sentido da gente ter qualquer problema de relacionamento se a gente não tá brigando por nada? São inteligentes os dois. Talvez se um dia a gente chegue nessa condição, a história mude. Eu acho que é esse o que a Mari falou das regras entre eles, né? Os acordos não ditos. Assim, cara, a gente não se mata mais por osso. Se é pra se matar, vamos matar pelo filé mignon ali na frente. Porque, na verdade, o que acontece quando eles fazem isso, se matando por osso? Você demonstra uma imaturidade, um despreparo para estar onde você está. Porque você joga fora oportunidades importantes, não só dentro da pista, mas de aprendizado. Né? Então, o Hulk não é bobo. Ele sabe que ele também pode aprender com mais um cara, com o Gabriel. O Gabriel é um cara sensível com o carro, é um cara que dá também um bom feedback. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, eles estão construindo carro, os dois são inteligentes, né? A gente já viu outros pilotos que, na pilotagem, são rápidos, mas que são muito imaturos e jogam a carreira fora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. A gente não vai falar muito de pilotos, a ideia aqui é Mari Becker, Band e tudo mais, Fórmula 1 como um todo, mas de quando em quando surge aqui um debate sobre o novato do ano. Que no meio do ano, ali na pausa do verão europeu, a discussão era muito Hadjar versus Bortoleto. E até pegando o gancho do que eu falei do Gabriel, o Oliver Behrman vem numa sequência assim bem impressionante. Qual é, numa visão geral, esse overall dos rookies, até considerando não só a sua visão, mas o próprio paddock, o Behrman é o novato do momento? Ou você acha que é uma disputa dele, Gabriel, Hadjar? Como que você vê isso? Eu acho... Do Antonelli, principalmente depois que... Então, mas é justamente isso. Você falou uma palavra para mim que... Do momento. É do momento. Porque no início, apesar daquele início trágico do coitado Hadjar, ficou todo mundo muito impressionado com ele. Com a audácia, com a capacidade de pilotagem. Aí o Gabriel, quando o carro melhora, começa a mostrar que é um cara estável, regular, bom, né? Ele tem momentos brilhantes na pista, então já começa a dizer, não, é o Gabriel. Aí o Oli tem uma sequência, porque daí já começam a dizer, tá vendo, esperavam tanto do Oli, aquele negócio lá na Arábia Saudita foi fogo de palha, o guri não aguenta, porque as pessoas, né, 3 corridas já logo se... Opa. E aí daqui a pouco ele, não, peraí que eu aguento sim, eu tenho essa cara de moleque, mas... E aí ele tem uma sequência que demonstra isso. E aí você não chega nem a citar o Kimi, mas se a gente pensar na corrida e no fim de semana dele aqui... Impressionante. Você fala, pô, mas cadê? De onde é que saiu isso? Cadê o menino que tava aqui fazendo bobagem? Tava errando o tempo inteiro, que não conseguia se achar. Então, é difícil, não dá pra mim, eu não consigo. Sabe, obviamente tem uma coisa de coração do Gabriel, que eu fico esperando, agora tem mais 3, quem sabe ele, né... Essa pergunta talvez caiba melhor depois do GP de Abu Dhabi. E outra coisa, alguém com uma memória que eu agora não tô conseguindo ter, de você sentar, olhar para todos os grandes prêmios e dizer, bom, olha aqui, ele fez isso nesse grande prêmio, ele fez isso, aí depois ele foi mal, mas ele conseguiu se recuperar. Você tem que analisar, assim, não tá fácil de você olhar e dizer, pô, o Hulk do ano é esse cara. Legal. Agora, vamos voltar um pouquinho às transmissões, Mari Becker repórter, e o Felipe falou bem, né, do ano de estreia, né, de 2021, que foi perfeito ali para o Bandeirantes, e chegando agora mais 3 corridas, acho que a gente já pode comentar como um ciclo, né? Qual, para você, o seu momento, ponto alto do seu momento nesse período de Band? Que pergunta difícil. É tipo o Rookie do ano, né? Eu tive momentos. Cara, eu acho que 21... Alguma pergunta, uma acho que cobertura. 21 foi inesquecível.
21 foi inesquecível, como eu te digo, como profissional, né? De poder estar perto daquilo tudo, de ter momentos, inclusive a última corrida, de olhar para o lado e dizer, e agora? Tipo, acabou a corrida, eu não consigo nem dizer quem é o campeão, sabe? Eu acho que 2021 foi um ano em que o esporte estava maravilhoso e que eu tive o imenso prazer de poder meio que me redescobrir como repórter, né? De ver as minhas capacidades. Eu sabia das minhas capacidades, mas de poder realizar essas coisas e ter o prazer, porque eu acho que para a gente, repórter, para a gente, jornalista, para quem não sabe, a gente pode fazer a entrevista mais incrível, o cara pode ter revelado assim, os maiores absurdos que você nunca imaginou, você pode ter visto e descrito a coisa mais inacreditável da sua vida, que só você viu, ter a imagem, se a coisa não vai para o ar e não chega no telespectador, e não chega no ouvinte, e não chega no leitor, aquilo ali é de uma frustração monstruosa. Você fala, pô, eu consegui. Você não quer ficar para você consegue porque você quer mostrar, meu. Então, ter essa realização de, putz, tudo que eu consegui mostrar, ou quase tudo eu consegui mostrar, até coisas que não eram minhas, sabe? Que pegaram num sobe-som de um cara que falou para mim e... Porra, que bacana, sabe? Que legal. Foi, assim, uma realização monstra 2021. Não posso te dizer uma entrevista, né? São vários momentos, assim, que você vai vendo que, putz, que bom que eu posso mostrar tudo que eu tô vendo, que bom que eu posso falar tudo que eu quero e entrevistar quem eu quiser e que tá rendendo, que os caras estão, sabe, parando para mim. Eu vi esse tempo um negócio meu que há alguns anos a gente jamais faria. Eu melhorei muito também como repórter, sabe? Eu estudei muito, eu cheguei muito despreparada na Fórmula 1, por mais que eu soubesse. E eu não, assim, eu estava ainda patinando, sabe? Então, eu vi essa coisa mudar em mim também, né? Ao longo dos anos, não só depois que eu cheguei na Band, obviamente. Você vê vídeos antigos? De coisas antigas. Não, eu ia dizer que eu vi um vídeo que, anos atrás, Felipe cobriu comigo muitos anos, a gente jamais faria. E me saiu de uma maneira tão natural. Eu olhei e depois eu falei, pô, mas eu tô me sentindo muito à vontade mesmo, né? Eu perguntei uma coisa pro Lando, que eu não me lembro nem o que era, e ele me respondeu, estava brabo, com 2 palavras. Sim, foi. Eu falei, não, Lando, tô falando sério. Foi ou não foi importante? Eu falei, I'm serious here. Quando é que a gente ia fazer isso com o piloto? Você podia fazer uma pergunta mais dura, você podia... Sim, mas se o cara não te respondesse, você dissesse, pô, cara, eu tô falando sério com você, me responde, eu quero saber. Aí eu olhei aquilo e falei, pô... Então, isso aí é consequência de trabalho, de estudo, e também de você tentar sacar o jeitão do cara e respeitar a hora que ele não tá afim de falar, sabe? Teve algumas poucas vezes, mas teve, que eu olhei pro cara e falei, pra mim tá bom. Sabe, eu fiz uma pergunta, eu vi que ele... Falei, tá, ok, não precisa... Hamilton, né? Quantas vezes indo mal, e de novo, e mal, e mal. Aí o cara, além de estar indo mal muitas vezes, ele tem que responder muitas vezes, por que ele tá indo tão mal. E aí, quando eu tô no último lugar, esperando, ele já respondeu, ele tá assim. E eu disse pra ele, eu falei, não sei mais o que eu te pergunto. Não tem mais muito. E ele falou, Eu falei, não, tá, pra mim tá bom. E nem tudo são flores. Obviamente, eu perguntei um ponto alto, que eu acho que são muitos, ou os pontos altos, aqueles momentos que realmente foram ruins, né? Pegando só esse período da Band a partir de 2021. Períodos ruins. É sempre ruim quando você não consegue... Quando o cara te dá uma resposta muito curta, quando ele tá brabo, quando ele te responde torto, ou quando ele te... O repórter de Fórmula 1, acho que todo repórter que cobre, principalmente esporte de alto rendimento, que os caras têm muita grana, são muito famosos e tal, o repórter tá sempre exposto a levar um respostão, né?
Então você tem que se acostumar com isso, entender que faz parte do jogo. Então, isso certamente aconteceu, não estou me lembrando agora. Tem aquela coisa que acabou ficando famosa do Alonso, mas que depois ele foi super bacana e pediu desculpa e tudo. Eu brinquei com ele, eu falei, posso te entrevistar hoje ou você ainda está muito bravo? Mas, ponto assim, ruim, eu tenho que pensar. Certamente teve, porque a cobertura nem sempre é boa, né? Mas certamente teve. O momento da indefinição de 24 sobre a permanência da Band... Essa foi horrível. Bem lembrado. Porque isso eu imagino que tenha sido pior que o 25. Putz, isso foi horrível. Não, porque o 25 a gente sabia. Sim. Mas o 24, a gente chega pro Grande Prêmio Brasil sem saber se a gente... Não, já se despedindo. E aí, foi na quinta ou na sexta? Não, Acho que foi no sábado a confirmação. Não, mas e aí assim... Inclusive o motorsport.com deu em primeira mão. Eu sei, Eric Gabriel. Aê, garoto. A gente ouvia de dentro e de fora as duas coisas. Sim. Nossa. Não, Isso fica tranquila que já fechou. Ou dizia, não vai dar, não vai dar. Então, eu trabalhando sem saber se aquilo ia ser a última, né? Se aquilo ia ser a última vez. Realmente, o fim de 24 foi muito duro. Muito duro. E sem saber o que eu ia fazer e, sabe, o ambiente duro ali, sabe, foi dureza. Deixa eu te fazer uma pergunta que você teve uma resposta que você deu, que você falou essa coisa de levar, tipo, o Lando e o Sainz tocando a mão, algo que você vê, e eu acredito muito nisso hoje em dia. Eu trabalho mais em estúdio do que... Eu sou mais apresentador do que repórter, embora eu acho que o jornalista, a função principal que a gente tem é ser repórter, e quem perde isso, perde uma parte da alma profissional, então nunca tento me desligar desse lado, mas quando eu aciono um repórter estando no estúdio, eu tento acionar de um jeito que eu gostaria que passassem para mim. E eu acredito muito nisso sobre eventos esportivos ou políticos, ou enfim, onde um repórter... Ele tem ali uma percepção que não é noticiosa, não é uma informação, mas é um feeling, um astral. Eu acho que um grid tem um ar diferente, um jogo de futebol quando vai começar uma concentração, um time descendo do ônibus, é muito comum. Você tá sentindo coisas cara, diferentes. como é que tá? Porque às vezes você fala, cara, o jogo não começou, mas tem alguma coisa que não tá legal, você sente isso. E eu quero te perguntar sobre 21, porque recentemente a gente entrevistou o Ico, Luiz Fernando Ramos, e ele citou o desfecho Rosberg e Hamilton do título do Rosberg. Quando ele chega para entrevistar o Rosberg parecia um defunto, que ele falou, caramba. E que quando ele anunciou a aposentadoria, ele entendeu, que ele falou, cara, eu acho que esse cara foi até as últimas consequências para ganhar do Hamilton e talvez não esteja mais disposto. O que eu quero te perguntar de 21 naquele dia, o título do Verstappen, deu para entender no dia que aquele campeonato ficaria para sempre no debate popular sobre a decisão do Masi? Ali ficou... Gente, e aí? Temos um problema eterno? Ou não, isso acabou aqui, é isso mesmo? E depois a coisa foi desenrolando e falou, caramba, ganhou uma vida paralela. Ali ficou claro que isso aqui não vai acabar aqui? Deu para entender que ia ser um negócio histórico, que ia ser marcado, assim, que todo mundo ia se referir eternamente. Mas não deu para entender, obviamente, o desfecho, e nem deu para entender que aquilo ainda ia ter discussões para a gente assumir de fato quem era o campeão. Entendeu? No momento em que os jornalistas que estão lá todo dia, todo o Grande Prêmio, se olham e dizem, mas tá valendo? O que aconteceu? Todo mundo! Ninguém olhou e falou o campeão é o Verstappen, ou ninguém olhou e falou, não, isso não vale, é o Hamilton. Sim. Nós, no cercadinho, ficamos nos olhando, assim, tipo, e se perguntando, e ficou assim um vácuo no ar, e naquele momento eu vi. Aliás, o 21 foi o tempo inteiro marcado por coisas que a gente fala, bom, depois esse grande prêmio vai ficar marcado. Aí vem o segundo. A gente fala, não, esse grande prêmio vai ficar... Aí o desfecho é aquele absurdo, né? Eu hoje em dia me sinto assim honrada de ter participado, de ter visto aquilo acontecer. Até hoje eu tenho que ficar olhando e dizer o que aconteceu. Deixa eu olhar de novo. O que o Masi estava pensando?
por que ele tomou essa decisão, né? A reação... Você pode, eu acho que eternamente voltar atrás naquele dia e tentar interpretar de visões diferentes. Da do Masi, do Toto, do Lewis, do Verstappen, de todo mundo ali. Eu tenho mais 2 perguntas. Tá bom. E geralmente a gente faz pergunta pensando muito no público. Essa eu vou pensar em mim, porque eu quero me enriquecer com o conhecimento da Mari ali de rotina com 2 personagens atuais. Eu queria que você falasse do Gabriel. Sim. Como você vê o Gabriel, o que você acha do Gabriel. Como eu disse, foi um fim de semana muito interessante acompanhar o Gabriel. Eu fico às vezes assustado com a maturidade dele, um jeito dele e uma fala fácil. Mas quero te ouvir. E o Max. Por que o Max? E aí trazendo, como você mora fora, trazendo um pouco desse sentimento brasileiro em relação ao Max. O Max não era o mais querido, esse jeito sanguinário dele, que é aquela coisa que eu sempre bato assim, gente, você que critica o Max por ser assim é o mesmo que aplaudiu o Senna por fazer coisas iguais. Então, vamos só decidir onde a gente chega. E você não está comparando Max Verstappen com Não, embora ache absolutamente comparáveis. Também tem que parar de achar que o Senna não pode ser comparado a ninguém. Mas vamos lá. Eu fiz uma pergunta para ele na sexta, que era assim, Max, você teve muitos embates com o Hamilton, e aqui sempre foi um território meio Hamilton por muito tempo de Fórmula 1, a relação dele com o Senna. Só que esse ano o brasileiro tem até um meme, que era assim, tô precisando achar motivo para não gostar do Max. Que não sei se pelo fato dele começar a ganhar, às vezes com um carro que não é o melhor, e que isso faz as pessoas, porra, o cara é um animal. 2, a relação com os Piquet, né? É genro do Piquet e tal, virou meio brasileiro por uma outra via, mas especialmente o jeito que ele abraçou o Gabriel. Isso pegou muito bem no Brasil. E aí a resposta dele foi assim, sempre fui assim. Eu não mudei como pessoa, o que mudou foi a percepção dos outros. O que eu acho que não necessariamente seja, talvez ele seja assim, mas acho que ele também, multicampeão, cria uma paz de espírito que enquanto você está perseguindo aquilo não exista. Eu dei essa alongada para te trazer um pouco o sentimento de quem está do lado do balcão brasileiro, para que você nos ajude e me ajude a entender, Gabriel, mas muito o Max. Quem é o Max? Como é o Max? Tá. Eu tenho uma resposta bem clara sobre isso na minha cabeça. Sobre o Gabriel. Eu acho que o Gabriel é um piloto muito competente, muito rápido. Ele é um piloto de quem a gente pode esperar, sim, grandes coisas. Mas ele está em construção. Então, ele tem que... me parece, até agora, todas as porradas que ele levou, ele absorveu bem e aprendeu, né? Porque ele é assim. Quando ele chegou na Austrália e, de repente, o piloto que chega na Fórmula 1, um dos grandes problemas, entre aspas, que ele vai ter que enfrentar é o excesso de atenção e aí o excesso de pressão, que eles não tinham lá. Então, eles estão tendo que aprender a lidar com uma equipe gigante, com 1 milhão de informações que eles têm que ter na cabeça, decorada, estudada, a forma de dar feedback, tudo. Eles estão aprendendo um novo... como é que é racecraft? Eu odeio fazer esse tipo de coisa. Como se fosse a mentalidade de corrida, assim, a estruturar a corrida. A forma de correr. Tem muita coisa que os caras têm que aprender, até comunicação antes, enfim. Então, ele chega na Austrália, todo piloto que chega na Fórmula 1, ele quer passar normalmente, o mais despercebido possível. Ele quer passar ali no cantinho, sem fazer muito barulho, me deixa ali, deixa que eu vou fazer o meu. Sim. E aí ele chega sem entrar no carro com o Helmut Marko dizendo que ele é um piloto B. O Helmut Marko é uma figura importantíssima, não é o que ninguém sabe quem é. Isso. Então a empresa inteira se volta para ele antes dele entrar no carro, para perguntar para ele, e aí, o que você responde para ele? E ele teve uma postura inacreditável. Concordo. Sabe? Ele respondeu com tranquilidade, não foi belicoso, não foi de encontro, e ao mesmo tempo deu recado, né? Tipo, não sou moleque, eu não tô aqui de brincadeira, né?
Então ele diz, olha, é a opinião dele e tal, não me lembro exatamente as frases, mas era uma coisa tipo, olha, é a opinião dele, eu espero que eu possa provar o contrário, mas a gente só pode provar na pista. Ele também já cometeu muitos erros nas escolhas dele, então a gente tá todo mundo exposto a erro. Eu falei, gente, que maravilha. Aí eu peguei ele de lado, eu falei, alguém te brifou sobre isso? Porque às vezes acontece, né? O cara chega, o assessor de imprensa fala, ó, tua batata tá assando, tá acontecendo isso, vamos pensar no que nós vamos responder. Faz parte do assessor de imprensa. Ele falou, não. Aí eu falei, pô, que bacana, sabe? Foi. E aí eu fui vendo ao longo do tempo que ele tinha essa postura numa porção de coisas, nas respostas, quando ele ia bem, quando ele ia mal, né? Então ele tem uma postura que também me dá esperança de ter aí um cara que vai se revelar, que vai ser um bom piloto, um grande piloto. Eu acho que ele tem os pontos importantes para isso. Agora, se ele vai virar ou não, a gente não sabe. Por exemplo, esse porradaço que ele levou aqui é um troço difícil de engolir. Ele primeiro leva uma porrada monstruosa, né? 339 km por hora. Podia ter morrido. Sim, mas é isso. Aí volta. Você tem que voltar pro carro, voltar acelerado, arará. E aí ele não consegue, na frente da torcida dele, realizando o sonho terminal, ele sai na primeira volta. É um troço difícil de você não dizer, agora todo mundo vai ver, agora eu vou. E é justamente o contrário, ele tem que ter essa audácia agora no próximo, ele não pode se acanhar, mas ao mesmo tempo ele tem que conseguir aprender e entender a pensar, conseguir pensar, de se segurar, é muito difícil. Isso é uma coisa que o Max foi aprendendo ao longo dos anos. Ele não conseguia no início. Se acidentava o tempo inteiro, porque ficava louco dentro. Então, quer dizer, vai além. O amadurecimento é que nem na vida. Você chega capaz de tudo, mas você tem que entender que para chegar lá, não é naquele ano. Você vai indo, pum, perde aqui, mas vai ali, eu vou ter outra ali, ó. Pum. E eu acho que essa é a grande lição, né? Que a gente vai ver como é que ele vai se adaptando, como é que ele vai se refazendo. É o que a gente vê até hoje no Lando. O Oscar mostra menos, mas é o mesmo desafio e bate igual nos dois, só que num fica mais para dentro, o outro mais para fora. O Hamilton, como é que o cara vai se refazer? Só que o Hamilton tem anos de casa, né? Sim. E aí ele sabe que daqui a pouco ele vai, só que o daqui a pouco dele tá muito longo, né? Ele certamente deve estar se perguntando se ele ainda tem na mão. Em relação ao Max, desculpa eu ter me... Imagina, a ideia era essa. Em relação ao Max, eu vou te dizer, eu não sei se é porque aí a coisa boa de Mônaco, eu conheci um pouco ele, não só de Mônaco, mas eu via ele. A gente conhece, a gente que é de imprensa já há muito tempo, a gente sabe quando o entrevistado está querendo gerar uma manchete, ou ele está querendo provocar o outro, quando ele está usando as frases dele de uma forma política. E eu nunca vi o Max fazer isso, assim. Se aconteceu, foram pouquíssimas vezes, porque ele é muito... É isso. Claro, ele logo diz, ele falou numa coletiva, vou dar uma cabeçada na próxima pessoa que me perguntar isso. Qual é a pessoa em sã consciência pública que vai dizer isso numa coletiva? Não vai dizer, mas ele fala porque é o que ele pensa, é o que ele sente. E o fato de conhecer também a cultura holandesa, os caras são mais diretos, os caras são mais francos, eles são menos sutis que os ingleses, por exemplo, que podem ser extremamente irônicos e dizer, assim, muita coisa em 5 palavras do que o holandês. O holandês é mais direto. A piada do holandês é difícil para a gente entender, né? O que é engraçado para o holandês, de repente, para a gente não é. Então, às vezes, ele está fazendo uma piada, ele parece bruto, mas é que para a galera dele, aquilo ali faz sentido. Né? A gente vê esse descompasso com o Yuki, quando começou, que falava os palavrões mais horrorosos, mas ele não tinha noção do peso daquilo, porque ele está naquele meião ali. Não é a língua dele, não é a cultura dele. E aí é a postura dele, ele foi criado daquele jeito, o Max é daquele jeito, ele foi criado de uma maneira brusca, né? E eu me surpreendo como ele ainda pode ser delicado e sensível às coisas, vindo da forma com que ele veio, do jeito que ele foi criado. Então, Felipe, eu sempre fiz questão, mesmo na época de
polaridade entre o Max mal e o Hamilton bonzinho, e tendo uma boa relação com o Hamilton, de mostrar que o Max, na verdade, quando ele falou aquilo, era isso. Que, na verdade, ó, você não tá vendo, mas olha ali o que ele fez. Sabe? Ele foi ali, pediu desculpa pro outro, ele perguntou se fulano estava bem. Eu fui tentando mostrar, desde 2021, o outro lado do Max que as pessoas não veem. Porque é muito fácil você como o cara que espalha a notícia, ele vem furioso e fala, eu saí da pista porque o cara é um idiota. Aí você fala, pô, mas que imbecil o jeito que ele fala. Não, ele tá furioso por quê? Porque as 5 corridas que ele vem tomando, assim, você contextualiza um pouco aquilo ali. Você não pode só ouvir e, é isso. Não, peraí, deixa eu entender por que o cara tá assim. De repente ele pode ser mesmo. Ele pode chegar e dizer, ele pode ser um idiota mesmo. Mas eu, como tô lá, eu tenho essa obrigação de mostrar um outro lado. Eu acho sacanagem você tirar para Cristo um cara só quando você só vê um lado. Você tem que considerar o outro lado também. Aí você tem a sua opinião, eu acho que, né? Se assiste, você fala, eu continuo achando ele um cara que não é legal, não vale a pena, é dick vigarista, beleza. Mas é a minha obrigação como jornalista mostrar um outro lado também, sabe? Que eu vejo. É muito cômodo para mim só usar o que ele vem e diz ali, falar, é isso aí, ó. Mas não é. Então, eu acho que eu acho que ele sempre teve, sim, um lado muito bacana, muito correto, justo, me parece, pelo que eu vejo. Sempre foi um cara esquentado, sempre vai ficar furioso, não gosta de perder, ninguém ali gosta, entendeu? Não é que ele não sabe perder, ele sabe. Ele diz, fulano foi mais rápido, mas ele vai ficar furioso, né? E eu acho que ele foi amadurecendo ao longo dos anos também e foi conquistando mais títulos, né? E mais coisas, foi se sentindo confortável de novo, é tudo junto. Foi se sentindo confortável para dizer, tudo bem, isso não é uma sangria desatada. Peraí. E por mais que ele fale que não mudou, talvez ele mudou sem ele perceber. Ele mudou. Ele não mudou no sentido de virar um cara, como você tá bacana, afável e legal, você não pensa mais assim, você não pensa mais assado. Ele continua pensando assim, ele continua pensando assado. O que ele faz agora é que ele não se desgasta mais tanto. Nem publicamente, nem pessoalmente. Ele agora tem uma filha, ele aprendeu, você imagina, aquele guri que dizia que ia dar cabeçada, que não queria saber, que não aí ele começa a morar junto com uma mulher que tem uma filha pequena. Ele abraça essa filha, ele era muito jovem. Sim. Ele abraça essa filha como se fosse dele e ele aprende, não sei se ele já sabia, a lidar com criança, com o carinho, com o amor da criança, com a criança que vai apontar os teus defeitos e que não vai apontar e que você vai chegar em casa, ela vai continuar querendo te abraçar e dormir contigo, sabe? Eu acho que isso é um troço que vai mexendo com o cara aos poucos, né? Eu notei isso muito com o Kimi Raikkonen, depois que teve filho, ele amaciou de um jeito. E eu acho que isso tem muito a ver com o filho, com afeto, aquele afeto assim, te amo, não importa. Não importa o que você diga, o que você faça, eu te amo. Então, eu acho que isso aí é um troço que acalma os corações mais frios, mais duros, sabe? Mais machucados. Boa, adorei essa. Eu tava precisando dessa. Para 2026, vão me matar se eu não perguntar isso. 2026, Mari? Só Deus sabe. Ainda demora um pouquinho. Assim que eu souber, eu vou dizer, mas eu não sei ainda. Perfeito. Uma boa resposta também. Então, ótima resposta. A gente podia ficar 6 horas, né? 6 dias. Uma pena que tempo. Mas a Mari tem aquela agenda invisível pro grande público de Repórter Fórmula 1, que é burocracia, é visto, é mala, é rever gente querida. Uma honra ter você aqui, Mari. Parabéns. Parabéns por tudo que você construiu. Uma história muito bonita que ainda está em construção e a gente aguarda esses próximos passos. Que bom. Eu que agradeço o convite de vocês. Me convidem mais vezes. Com certeza. Eu sinto muita falta disso estando lá fora, sabe? Da gente poder bater esse papo e
com gente que é do mesmo país que eu, que entende o que eu tô falando, que tem os mesmos valores que eu. Maravilha. Quero agradecer demais a sua participação aqui mais uma vez, já reiterando novos convites, aqui ou também online, né? Também a gente dá um jeito também de aquecer. Vamos fazer essa entrevista online, ela com as amigas dela de natação. Vai ser maravilhoso! Apresentar, né, as amigas. A turma, né? Isso é muito bom. Não, muito bom. E se tiver a participação especial do Berman também. Com os cachorros. Ó, eu posso garantir a participação do Alfredo, que é a minha gaivota lá. Agora do Berman eu já... Alfredo. Maravilha. Tô na geral, né, Jeff? É isso aí. E com essa última resposta maravilhosa e com as intervenções também de Felipe Mota, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Me despeço desse programa mais do que especial. Lembre-se, lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, siga o motorsport.com nas redes sociais, também, obviamente, leia o site motorsport.com, vai deixar a gente bastante feliz. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.